Olá, amigos internautas e leitores da revista eletrônica Em Diabetes. Estamos aqui na nossa 6ª edição e só para variar, aqui na nossa coluna Ação em Diabetes temos um convidado muito especial, ele que é bastante conhecido do grande público, é um ex-jogador de futebol, agora está alçando aí novos voos aí, vai começar como técnico aí por esses dias. Então, quer dizer, uma pessoa que já lida com diabetes desde os 21 anos de idade, né? Já tinha uma carreira dentro do futebol, jogou em vários clubes como a Ponte Preta, São Paulo, Fluminense, no Rio, jogou no Japão também, teve suas passagens pela seleção brasileira também de futebol. Então, quer dizer, é uma pessoa bem conhecida e muito carismática, muito bacana. Eu tenho prazer aqui, eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui para a nossa revista Em Diabetes. É o Washington, mais conhecido como Washington Coração Valente. Pois é, ele aí que teve uma carreira vitoriosa em vários clubes e no exterior, inclusive, como eu já falei, mas que também lida aí com a questão do diabetes desde os 21 anos, desde o início da carreira. Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa história? Olá, Washington, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Prazer estar falando com você. O prazer é todo nosso aqui da revista Em Diabetes. Washington, você lida com diabetes já desde os 21 anos, não é? Exatamente. Eu tinha 21 anos de idade e já fazem 21 anos que eu já tenho o problema da diabetes. Você já tinha uma carreira iniciada. Como é que foi a partir desse momento você ter que lidar com o diabetes e essa rotina de treinamentos, de jogos, que é bastante puxada, não é? E como é que foi isso para você? Começar a lidar com isso? Exatamente, não foi fácil. Primeiro, até conhecer bem o problema, a doença, né? Os médicos tentaram me acalmar, primeiramente, me explicar do que se tratava. E depois eles me acalmaram dizendo, olha, se você controlar bem, você vai viver a vida toda tranquilo, com normalidade. Mas você tem que fazer o seu controle e tem que ser muito, vamos dizer assim, como jogador, né, você já tem que ter as regras e cumpri-las certinho, né, de acordo. Então, com o problema da diabetes, com certeza também não vai ser diferente. Então, eu claro que no começo, até aceitar tudo aquilo, eu tinha uma alimentação diferente, até por ser atleta também, uma alimentação também balanceada, mas mesmo assim, no começo realmente também foi um pouco difícil, porque eu perdi, na época, quando eu tive o problema da diabetes, eu perdi muitos quilos, né? Eu perdi aproximadamente mais de 10 quilos. E aí, quando eu comecei a tomar as insulinas, né, e os remédios, eu aumentei de peso consideravelmente. Eu fiquei até mais pesado do que o meu peso normal. E isso foi difícil para mim, né? Controlar essa questão do peso. Mas depois, é claro, eu já, vamos dizer assim, mais acostumado com a doença, sabendo controlar mais a doença, e aí fez com que eu entrasse no peso normal e aí sim saber administrá-la bem. Na sua vida pessoal, de que forma o diabetes impactou a sua vida pessoal, familiar? Isso chegou a interferir em alguma coisa? Mudou a rotina da sua família? Como é que foi isso? Eu acho que na minha vida pessoal, na minha vida particular, assim, pessoal, não teve tanta assim, influência, porque eu consegui administrá-la bem. Claro que no começo é mais a questão profissional, né? Eu, por exemplo, eu tinha que controlar, apesar da desaplicagem que eu fazia das insulinas, depois eu tinha treino, né? Eu tinha que treinar, então eu tinha que controlar a medida certa da insulina para depois não me dar uma hipoglicemia nos treinos. Então, mesmo assim, controlando ainda já aconteceu algumas vezes, né? Eu tinha que estar sempre com um saquezinho ali de glicose para que eu controlasse. Então, existiu tudo uma maneira, assim, no começo foi um pouco mais difícil. Mas depois eu fui me acostumando e foi me habituando, e aí depois eu segui a carreira normalmente, os treinamentos normalmente, sabendo sempre a dose da dose necessária de insulina, de controle normal das insulinas.
Isso, e você tocou num ponto muito importante aí, que é a questão da hipoglicemia, que é o grande pavor de todos nós aí com relação ao diabetes, né? Que pode chegar a qualquer momento e chega já avisando que chegou mesmo, né? Exatamente. E você já teve algum episódio de hipoglicemia ou já quase entrando em hipoglicemia durante algum jogo decisivo ou treinamento? No treinamento, nos jogos não, até porque a gente se cuidava muito, eu já não, eu fazia, claro, uma dosagem de insulina, mas eu fazia menos do que os de dias normais, então eu já me cuidava justamente para não acontecer nos jogos, né? Sempre estava controlando e medindo também ali a glicemia, né? Nos treinos, em alguns treinos sim aconteceram, mas assim, era mais no final, mas a gente já estava sempre com saque de glicose, a gente sempre controlava logo em seguida, né? Mas já me aconteceu fora de treinos e de jogos, né? Me aconteceu no dia a dia, uma vez eu inclusive estava tendo uma concentração, estava jogando no Japão, onde eu apliquei insulina, rapaz, e aí fui atender um telefone, e era antes do almoço. Fui atender um telefone e passou o tempo e eu não chegava para o almoço. Aí a insulina, claro, fez com que a glicose abaixasse e me deu uma hipoglicemia. Mas ainda bem que eu tinha uns amigos lá que eu já pedi para eles me dar doce. E aí foi controlado rápido ali. É questão de segundos. E aí eu comi o doce, já controlei. Mas foi assim, mais por descuido meu mesmo. Mas já aconteceu, claro, em casos assim da hipoglicemia, mas não nos jogos nem nos treinamentos. E é interessante, né, nessa hora que a gente fala me dá doce e as pessoas não entendem muito bem. Pô, não, mas você é diabético, você não pode doce? E aí como é que você vai explicar e você estando tendo uma hipoglicemia, né? Exatamente, não é fácil. Você começa a tremer, tudo já as palavras já não saem tão claras, né? Mas aí você pede, aí as pessoas, ainda bem que nesse caso os amigos já compreenderam logo e já fizeram, e em questão de segundos já estava controlado. É isso aí, você falou aí, você jogou no Japão também, então quer dizer, há uma questão de uma mudança na alimentação. Como é que foi isso para você? Porque pra gente qualquer mudança exige uma adaptação. Como é que foi essa questão para você? Pois não, mas assim, tem a mudança da cultura japonesa, da alimentação japonesa, mas assim, para os atletas, para o futebol, não muda tanto, né? Porque a alimentação lá, os jogadores usam bastante carboidrato, e o carboidrato é açúcar também, ele transforma em açúcar, mas o gasto físico é muito grande. Então a gente tem que usar o carboidrato, proteínas, então não muda muito assim a questão do atleta. Claro que depois a cultura japonesa tem a sua alimentação diferenciada, mas lá a gente não sofreu tanto porque a colônia brasileira no Japão é muito grande. E lá tinha supermercados brasileiros, as comidas brasileiras, então normalmente eu me alimentava em casa, né? Minha esposa fazia a comida normal. Para você, Washington, como foi ao longo da sua carreira, a partir do momento que você recebe o diagnóstico do diabetes, essa questão, você teve um acompanhamento de especialistas o tempo todo, nessas viagens ao exterior, você levava esses especialistas, ou era o clube que fazia, você teve esse acompanhamento todo aí, como é que é? Tive sim, é claro que depois de que teve o diagnóstico que eu estava de diabetes, eu tenho o meu médico, que desde o começo, desde o princípio é o mesmo, né? Aqui em Caxias do Sul. E claro, quando eu passei aí aos clubes, os médicos já sabiam do problema, então os médicos, a equipe médica do clube já toda se preparava também para dar esse apoio. Quando ia para os times de fora também, eles já sabiam, então a gente sempre era controlado e sempre acompanhado por um médico especialista, um endocrinologista dos clubes, né, que os clubes indicavam. Então nunca teve problema não, sempre os clubes tinham estrutura para passar e para me acompanhar, né? Isso, e você recebeu aí o apelido, né, eu acho que o título, mais do que um apelido, de Coração Valente, né? Você teve aí depois, além do diabetes, teve uma questão cardíaca e tudo, ou seja, passou por grandes
por grandes momentos assim de dificuldade e tudo. E conseguiu, mesmo lidando com diabetes, com a cirurgia do coração e tudo, você conseguiu encerrar sua carreira quando você quis, não é? Não foi uma limitação imposta pela sua saúde nem nada. Isso. Qual o valor que isso tem para você, o que você leva de toda essa sua carreira lutando não apenas para vencer na carreira, mas para vencer as questões do seu corpo, do seu próprio corpo? Qual é a maior lição que você tira disso tudo? Olha, primeiro, é claro que no primeiro pensamento que vem à cabeça sempre assim, poxa, comigo de novo, um outro problema, mas assim, eu acho que Deus sabe fazer e colocar as coisas certas para as pessoas certas também. Eu usei isso como um desafio, usei isso como, claro, um problema que aconteceu, mas eu falei assim, mas não vai ser isso que vai me derrubar, não vai ser isso que vai me tirar o meu sonho de ser jogador de futebol ou meus objetivos. Então eu consegui superá-los. Eu usei todos esses problemas que eu tive para superá-los, né? E claro que teve foi uma decisão nada fácil, né? Você corre risco ali de vida, né? Não é uma lesão, como no futebol a gente é acostumado a ter ou no joelho, no tornozelo, que você recupera e volta, mas assim, sempre com acompanhamento médico, com respaldo médico, e por isso eu arrisquei, por isso eu falei assim, não, eu vou superar, e isso levou para a minha vida, isso me deixou uma pessoa muito mais feliz, me deixou uma pessoa muito mais forte, me deixou muito mais realizado depois que eu superei esses problemas. Hoje, graças a Deus, eu sou exemplo para muita gente, né? Muita gente, quando eu jogava, eu recebia cartas de milhares de pessoas perguntando todos os meus problemas e eu falando para eles, respondia dizendo que não é um pequeno problema que talvez a gente vai transformar num grande problema, achando que não vai superá-los. Independente do tamanho do problema, você tendo fé em Deus e acreditando em você mesmo, você consegue superá-los. Então isso fez com que, com certeza, eu devo ter ajudado muita gente aí nesse meu pensamento, nesse meu modo de agir e nesse meu exemplo, né? Então eu acho que isso que me fez, por isso essa marca toda da minha história de vida, da minha história dentro da profissão, mas eu acho que o mais que eu levo de legado é isso. Não há problemas que não possam ser resolvidos. Não existe batalhas que não possam ser vencidas. Então eu tenho certeza que isso vai levar para muita gente, esse exemplo, tem muita gente viu esse exemplo e eles devem ter passado, superado também o problema de cada um. Acho que isso aqui é o que mais eu vou levar na minha vida como legado. Isso, e que conselho então, falando aí com tanta motivação, primeiro, de onde vem essa motivação, Washington? Acho que vem de dentro, vem do coração, vem de mim mesmo. Eu sempre fui assim, sempre tive dificuldades dentro da minha carreira profissional. Jogador de futebol não é fácil, não é uma carreira fácil. Você já enfrenta dificuldades e superações já lá de pequeno, de criança. Então eu acho que isso vem de mim mesmo. Eu quando aconteceu o problema, como todos falaram, Washington, segue a sua vida, para de jogar, e eu jamais o aceitei. Eu até mudava o assunto, conversava outro assunto e falava assim, olha, eu tenho o meu objetivo e eu vou alcançá-lo, independente das dificuldades que eu tenho. Então acho que isso me fez com que eu crescesse, me fez com que eu me fortalecesse e fez com que eu vencesse. E, com certeza, essa força de vontade fez com que eu superasse todos esses problemas. Pois é, então eu queria agora uma coisa que a gente sempre faz com os nossos entrevistados, uma pergunta, a última pergunta, e eu considero talvez não a mais importante, mas uma das mais importantes, mas que eu acho que é o resumo da mensagem que a gente pretende passar com a nossa publicação. Que conselho, o que você diria, conselho eu não digo, mas o que você diria se você estivesse agora na frente de uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico do diabetes e quer ser um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, ou simplesmente está com medo de praticar suas atividades físicas e ter um problema maior? O que você diria para essa pessoa agora? Olha, eu sou exemplo vivo de que o esporte salva vidas. Já começa, o esporte já é vamos dizer assim, uma ferramenta muito grande social. Começa por aí. E, claro, é uma ferramenta também de saúde. O esporte me ajudou muito.
com certeza, talvez se eu não fosse jogador de futebol, ou não tivesse praticado o esporte, talvez eu teria com um problema muito mais sério. Então, o esporte fez com que eu controlasse a minha glicose. Eu estava sempre muito mais controlado quando fazia os esportes. É claro que eu tenho que pegar ali, vamos dizer assim, a medida certa. Depois, no início é sempre um pouco mais difícil, mas depois que você encaixa a medida certa, você encaixa o jeito de usar o seu remédio, a sua insulina e controlar a sua glicose e fazendo esporte, é a melhor coisa do mundo. Ele faz com que você tenha muito mais saúde, você controla a diabetes. Eu sou, vamos dizer assim, uma vivência e uma experiência viva para todos, e posso provar toda essa minha vida, essa minha carreira, que o esporte me ajudou e muito. Me deixou muito mais preparado, me deixou muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais saudável. Então, para todos que estão começando, que tem os sintomas ou adquiriram a diabetes, que converse com o seu médico, se controla, meça bem o seu controle de diabetes e a sua glicose e faça esporte. Tenho certeza que o esporte vai fazer com que a vida prolongue por muitos e muitos anos. É isso aí, Washington. Grande mensagem. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa revista eletrônica em diabetes. E muito obrigado pela sua simpatia, pela sua presteza de estar aí falando com a gente. E foi um grande prazer, pode ter certeza disso. O prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade. Com certeza é um trabalho que para mim, me orgulho em poder ajudar e participar, porque tem muitas pessoas diagnosticadas com diabetes, tem muitos que não sabem ainda o que tem. Então, acho que é importante para que todos procurem seu médico. Se tiver alguns sintomas diferentes, que procure logo para não se agravar o problema. Mas, enfim, foi um prazer participar com vocês. Quando puder, estarei à disposição para poder esclarecer e passar para as pessoas aí que adquiriram, que têm diabetes, ou os que não têm, para que não tenham no futuro. Com certeza, estarei à disposição para ajudá-los. Mas, vamos estreitar mais essa amizade e o que precisar, estamos à disposição de vocês aí. Tá ótimo, então. Então vai ser um prazer. Um grande abraço para você, Washington. Um abraço, Daniel. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Washington se mostrou desde o início uma pessoa muito, muito bacana. Aquilo que a gente vê dele, que a gente sabe dele, que a gente escuta falar dele, é tudo verdade. Ele é esse cara super bacana mesmo e super simpático. E com muita vontade de passar, de doar, pelo menos nas suas mensagens, essa garra que ele teve, que ficou tão característica na sua carreira, ao ponto de lhe render, aí eu não digo nem um apelido, é um título, né, de coração valente. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado muito. Eu gostei, adorei falar com o Washington aqui, espero ter essa oportunidade mais vezes, de trocar essa ideia tão bacana sobre o diabetes, né? E a gente aprende tanto falando sobre isso. Então, gente, próxima edição já é a 7ª edição que vai sair justamente no Dia Mundial do Diabetes. Então vem muita coisa boa por aí. Enquanto isso não chega, dá uma olhada por aí, porque tem muita matéria bacana, tem muito artigo bacana, tem muita coisa, muita informação, muito alto astral aí na nossa 6ª edição da revista em Diabetes, tá ok? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima!